Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscreva no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Então, essa é uma questão conjugada com uma questão anterior que perguntava qual é o perfil clínico hemodinâmico desse paciente com IC. Então, a gente vai relembrar aqui o caso, a gente responde a questão anterior e já parte para essa questão sequencial, até porque a resposta de qual a melhor conduta para esse paciente também depende de qual a avaliação do diagnóstico, perfil clínico hemodinâmico dele. Então, um paciente de 45 anos, sexo masculino, com diagnóstico de uma IC de uma cardiomiopatia dilatada chagásica e internações frequentes aí para uma descompensação da IC. Ele tinha dado entrada no PS com uma queixa de dispneia, mal-estar e edema de membros inferiores, iniciado há 20 dias, mas que tinha piorado nas últimas 48 horas. Já fazia uso de carvedilol, enalapril, espironolactona e furosemida de maneira irregular. Ele estava orientado, tinha um tempo de enchimento capilar de 3 segundos, uma PA de 8/6, uma frequência cardíaca de 78, uma presença de B3 e estase jugular importante, e no exame de entrada tinha uma ureia de 110, com uma creatina de 1,9, um BNP de 1.800 e um eletrocardiograma em ritmo sinusal, com bloqueio de ramo direito e BDAS. Então, a pergunta inicial dele seria qual o perfil clínico hemodinâmico dele? Então, só para a gente lembrar, quando a gente fala em avaliação de perfil clínico hemodinâmico, a gente tem que avaliar duas variáveis, congestão e má perfusão. Então, quando a gente tem um paciente que ele não está congesto e não está mal perfundido, esse seria o perfil A, o paciente pode ir para casa, não precisa ficar no pronto-socorro. Quando a gente tem um paciente que tem um sinal de congestão, o paciente está hipervolêmico e não está mal perfundido, então esse seria o perfil B. Quando a gente tem um paciente que está tanto hipervolêmico, tanto congesto, quanto mal perfundido, então esse seria o perfil C. E o paciente que está mal perfundido, mas está seco, então esse seria o perfil L. As variáveis que a gente avalia aqui, tanto para determinar se o paciente está em congestão ou se está mal perfundido, são basicamente essas. Então, sinais de congestão são sinais de hipervolemia. Paciente com ortopneia, elevação da pressão venosa jugular, paciente com edema, paciente com hepatomegalia, paciente com refluxo hepatojugular, paciente com ascite, estertores crepitantes em base pulmonar e até mesmo presença de B3. E os sinais de malperfusão seria o paciente que tem uma redução da pressão de pulso, paciente com extremidade fria, aquele paciente sonolento, paciente com uma hipotensão sintomática, paciente que tem piora da função renal. Mas lembrando aqui que a piora da função renal ela também pode estar associada, na grande maioria das vezes, no caso, com hipervolemia, né? 2/3 dos quadros de piora da função renal são secundários à congestão do néfron e aí sinais de hipervolemia, mas também pode estar associado aqui com sinais de hipoperfusão. Então, voltando para o caso, a gente tem um paciente que tinha um quadro de dispneia, edema de membros inferiores, paciente que tinha, então, um quadro aqui de uma presença de B3, estase jugular importante e um BNP estourado de 1.800. Então, esse é um paciente nitidamente, claramente hipervolêmico. E a pista aqui para a gente avaliar que é um paciente estava mal perfundido seria esse tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos, o que configura também sinal de hipoperfusão. Então, o paciente hipervolêmico e mal perfundido é um paciente que está em um perfil hemodinâmico C. Agora sim, vamos partir para a nossa questão. Qual a melhor conduta nesse paciente que, no caso, está com diagnóstico de uma IC perfil C? Então, vamos avaliar item a item, a gente vai vendo questão por questão para saber qual seria a resposta que mais se enquadra aqui, a resposta menos errada, vamos dizer assim, para a avaliação desse quadro. Então, na letra A, ventilação não invasiva com pressão positiva, perfeito, né? A gente sabe que a VNI para esse perfil de paciente é super importante, ela inclusive diminui a taxa de intubação nesses pacientes com IC descompensada. Avaliar a volemia. Naturalmente, eu tenho que avaliar a volemia do meu paciente, né? Isso é óbvio, até porque eu preciso balizar aqui qual é o perfil hemodinâmico desse meu paciente, se ele está congesto, se não está congesto. Então, a avaliação volêmica do paciente com IC é fundamental em qualquer premissa inicial de avaliação. Vasodilatador endovenoso é uma possibilidade, né? A gente sabe que a gente vai ter que vasodilatar esse paciente, idealmente com vasodilatador com um tempo de meia-vida mais curto, para a gente ter isso na mão. Talvez o endovenoso é uma opção? Pode ser sim, a gente começar com niprid e uma PAI, aí ele vasodilatar esse paciente para ver se a gente consegue reduzir a pós-carga e facilitar o trabalho do ventrículo. É uma opção, não dá para descartar ainda. Depois, ou dobutamina ou levosimendana, aqui não, acabou, a questão está errada a partir daqui, né? Porque não é e ou.
lembrar que esse é paciente com perfil C, então ele precisa necessariamente de dobutamina. Então, seria E, não pode ser um ou. Não é opcional você começar um inotrópico nesse paciente. É uma obrigação começar um inotrópico nesse paciente, uma vez que ele está mal perfundido e configurando com uma IC perfil C. E é o mesmo motivo que faz essa letra B também tá errada, porque ele coloca E ou dobutamina também aqui. Então, lembrando que não é opcional. Então, vamos para a letra C. A gente tem a VNI, que a gente já falou que é importante, a avaliação de volemia também é importante. Aqui ele parte direto para a dobutamina. Então, perfeito, está certinho. Furosemida endovenosa, sim, né? A gente viu que esse paciente está hipervolêmico, a gente viu que esse paciente tem sinais de congestão, então ele vai precisar de furosemida. E aqui entra uma parte polêmica, né? Suspender ou reduzir o carvedilol. Aqui é polêmico porque, a rigor, a gente vai ter que suspender o beta-bloqueador no paciente em choque cardiogênico. No paciente que está numa EC perfil C ali, a gente consegue até manejar um pouco melhor. Em teoria, você poderia sim reduzir o carvedilol. Então, até que ele foi adequado aqui, né, foi pertinente na questão colocar em suspender ou reduzir, porque ficaria realmente nessa seara. Pessoalmente, o paciente que, para mim, precisa de inotrópico positivo, precisa de dobutamina, a gente tem que suspender ali o carvedilol. Mas existe, sim, essa nuance que no paciente que não está em choque cardiogênico, talvez seja possível reduzir o carvedilol, e tem alguns estudos que estão associando aí com uma piora de mortalidade do paciente a longo prazo, quando suspendido o carvedilol nesse contexto. Então, é questionável, mas até foi bem prudente aqui em colocar as duas opções de suspender ou reduzir o carvedilol. Então, perfeito. E depois suspender o enalapril. Também é uma opção, né? Uma vez que a gente conversou que esse paciente talvez precise de uma vasodilatação mais acurada, talvez colocar esse paciente aqui com niprígio, colocar uma PAI para a gente avaliar essa cabeça de pressão um pouco mais fidedigna no pronto-socorro, talvez é uma opção. Ou até mesmo continuar a vasodilatação por via oral, mas com uma medicação com um tempo de meia-vida um pouco menor, para eu conseguir ter esse paciente na mão. Então, essa aqui seria uma opção razoável, letra C. Não vou dizer que é completamente correta, porque esse paciente precisa, sim, de uma vasodilatação, mas essa seria aqui que, a princípio, seria a mais correta até então. Então, vamos para a letra D. A VNI, ok. Avaliar volemia, sim. Morfina pode ser uma opção. Dobutamina e ou norepinefrina. Não, aí não, está errado. Norepinefrina, em hipótese nenhuma. A gente vai aumentar ali, nesse caso, a pós-carga, piorar, dificultar o trabalho do ventrículo esquerdo. Não é uma opção para esse caso, nesse cenário norepinefrina. Na letra E já começa com intubação orotraqueal, que não é, a princípio, esse paciente não precisa ser intubado, ele dá para manejar com uma VNI. Então, a que mais se enquadra, sem querer brigar muito com a questão, seria a letra C. Então, a letra C é onde o paciente tem uma ventilação não invasiva positiva, avaliar a volemia, começar o inotrópico positivo, furosemida não venosa, suspender ou reduzir o carvedilol e suspender o enalapril, pensando em vasodilatar ele ou com uma coisa mais refinadamente com niprid, ou talvez com uma medicação que tenha um tempo de meia-vida mais curto. Então, essa seria a resposta certa à letra C. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. E também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!